Assistindo Peppa Pig, notamos erros estranhos de animação. Vamos conferir no episódio A Cápsula do Tempo. Quando Suzy coloca um disco na cápsula, uma orelha se solta. Já quando Pedro levanta uma moeda, uma orelha dele está mais enfiada que a outra. E quando os pais chegam para buscar as crianças, podemos ver que há 7 pais e 8 crianças. O erro é que durante a exibição da fita de vídeo, só há 3 pais e 6 crianças. E finalmente, se olharmos embaixo da TV, podemos ver uma fita de vídeo dentro do aparelho, mas apenas alguns quadros depois, a fita desaparece. No episódio Engarrafamento, quando a família Porquinho fica presa no trânsito, mamãe Porquinha dá ré no carro e pega um atalho. Mas o erro aconteceu há pouco tempo. Não havia estrada para o atalho, mas novamente, quando a família fica presa no mesmo engarrafamento, o atalho desaparece. Mais tarde no episódio, vovó e vovô Porquinho aparecem com uma cesta de piquenique. Quando Pedro corre em direção ao local do piquenique, sua orelha se solta da cabeça. Continuando no episódio, Papai Porquinho perde seus óculos. Notamos um monte de erros. Quando Peppa e George entram no quarto dos pais, um vaso pode ser visto ao lado da janela, mas depois ele está ao lado do armário, no banheiro. Notamos um erro estranho. Olhe a posição da Peppa aqui. Peppa está atrás do George, mas quando ele olha a banheira e a cena muda, vemos Peppa já checando o vaso sanitário. Como isso é possível? Ela estava atrás do George e não vimos ela ir para lá. Agora, vamos ao episódio Histórias para Dormir, em que Papai Pig lê histórias para Peppa e George. E se olharmos pela janela, podemos ver a lua. E se olharmos para o relógio, o horário é 19h. Mas o erro acontece apenas alguns quadros depois. Quando Papai Pig termina sua história, a lua desaparece. É possível que a lua tenha se movido, mas o relógio ainda marca 19h. Então, nenhum minuto se passou. E assim que Papai Pig sai do quarto, George acorda e a lua reaparece. E também quando Papai Pig está saindo. Olhem onde essa cadeira está colocada, porque apenas alguns quadros depois, quando George acorda, a cadeira agora está mais próxima da parede. E quando Peppa conta uma história para George, repare que o carrinho de brinquedo está virado para a direita, mas em poucas cenas ele magicamente aparece virado para a esquerda no episódio Melhor Amigo. Quando Suzy chega, a porta da frente está escancarada, mas logo depois, enquanto Peppa e Suzy fazem caretas, a porta magicamente se fecha sozinha. Enquanto as duas mexem na cesta de brinquedos, a parede ao lado da janela parece vazia. Nenhum quadro na parede, mas no próximo take, 2 quadros de dinossauros aparecem do nada. E para completar, quando Peppa coloca um curativo no George, se olharmos para o final do braço dela, ele nem está preso ao corpo. No episódio Viagem de Ônibus Escolar logo de cara, percebemos um erro engraçado bem no começo. Todos os pais estão deixando seus filhos para o grande passeio, mas tem algo estranho. Se você olhar de perto, verá a mamãe gata parada, mas sem a Candy Gata por perto. Será que ela esqueceu a filha ou os animadores só esqueceram da Candy? E nessa cena, olhe para a lancheira da Suzy e lembre-se de como a maçã mordida está posicionada, porque alguns quadros depois, a maçã magicamente vira. E não para por aí. Bem na hora que a Suzy está fechando a lancheira, a maçã desaparece. E finalmente, depois que a Peppa começa a alimentar os patos, podemos ver que ela só tem um pedacinho de pão sobrando. Mas literalmente no quadro seguinte, a cena dá um zoom para fora e agora olhe para o pão da Peppa. Ele voltou ao tamanho original. Isso é algum tipo de pão infinito bugado? Confira alguns erros que vimos no episódio. Eve. Como nesta cena em que Vovô Pig está tocando a campainha, podemos ver que o nariz dele já está entrando pela porta mesmo antes do Papai Pig abrir a porta. No episódio Corrida Divertida, notamos vários erros. Olhe para o Papai Pig aqui. Ele está bem na frente da janela, mas agora ele está bem ao lado da janela. E não é só o Papai Pig cuja posição fica mudando. Olhe para o balde, ele está entre as janelas, mas momentos atrás estava bem na frente da janela. E também repare na posição do vovô cachorro. Atrás dele tem um quadro e à sua direita tem uma porta. Mas quando a cena dá um zoom nele, a posição dele está completamente diferente. Agora, tem uma janela à sua direita. No episódio Dia dos Vikings, Vovô Porco observa a barraca da Senhorita Coelha com binóculos. Podemos notar que há 3 fatias de bolo no balcão, mas segundos depois, a cena dá um zoom na barraca e agora só tem 2 fatias. Ninguém aqui está comendo o bolo. Então, para onde ele foi? E isso não é tudo. Notamos outro erro através dos binóculos do Vovô Porco. Se dermos um zoom na Vovó Loba, podemos ver que a xícara dela é azul, mas quando a cena dá um zoom nela, podemos ver que a cor da xícara agora é vermelha. No episódio Corrida Divertida, ao Madame Gazela explicar a corrida ao Papai Porco, a sala de aula parece estar maior que antes.
Além disso, repare no quadro branco à esquerda atrás do Papai Porco. Ele desapareceu, mas momentos depois o quadro branco reaparece, só que desta vez está do lado direito da sala. No episódio Salto de Paraquedas, o telhado e a sala de aula da escola estão vazando de novo. Vocês notam algo estranho nessa cena? Não deveria haver um teto aqui? Nós arrecadamos o dinheiro para consertar a sala de aula aqui. Podemos ver a chuva caindo em toda a sala de aula, mas o buraco nem é tão grande assim. Então de onde está vindo tanta água? Mais tarde, quando Peppa e George contam para a Mamãe Pig sobre o paraquedismo, podemos notar uma geladeira ao fundo, e na porta da geladeira há vários tipos de adesivos. Agora olhe com atenção para esses dois adesivos, o A e o B. Mas o erro é que, quando a cena dá um zoom na Mamãe Pig, o adesivo B simplesmente desaparece. No episódio, o barquinho em que a família Pig vai fazer um piquenique. Quando eles estão indo de carro para o local do piquenique, a cena dá um zoom na Peppa e no George. Agora preste atenção, os dois estão sem algo. Você sabe o que é? Tanto a Peppa quanto o George estão sem os braços nessa cena. E também o assento na frente da Peppa está vazio, sendo que momentos antes vimos o Papai Pig sentado nesse assento. Quando a família Pig chega ao local do piquenique, todos pulam para fora do carro. Mas quando o Papai Pig estava prestes a sair do carro, percebemos um erro estranho. Olhe com atenção. O Papai Pig está usando o cinto de segurança, mas quando ele está prestes a pular, o cinto desaparece. No episódio O Interior da Austrália, percebemos um erro muito estranho. Aqui, a família Pig está explorando o interior australiano junto com a família Canguru. Em uma cena, a Mamãe Pig recolhe gravetos para a fogueira, enquanto o Papai Canguru traz a churrasqueira. Agora repare nesses gravetos. Quando Mamãe Pig coloca e empurra os gravetos no chão, eles permanecem lá. Mas quando Peppa aparece, o graveto desaparece magicamente. O graveto simplesmente sumiu bem diante dos nossos olhos, e também vemos um ornitorrinco no meio do deserto, sendo que na vida real eles vivem na água. Então isso é um erro lógico. E não é só isso. Quando o Papai Canguru está grelhando espigas de milho, podemos ver que há 5 pedaços na grelha. Mas quando ele serve o milho no prato, agora aparecem 6 no episódio. Aniversário do Vovô Pig. A família Porquinha vai a um restaurante chique para comemorar o aniversário do Vovô Pig. Quando eles chegam à mesa, podemos ver que há 4 guardanapos lá. Mas o erro é que, quando o Papai Pig coloca o guardanapo na Peppa e no George, os outros 2 guardanapos somem. Só a Peppa e o George usam guardanapo. Então, para onde foram? No episódio, a amiga imaginária Suzy Ovelha veio brincar com a Peppa e inventou um amigo imaginário chamado Léo Leão. Após brincar no jardim, Mamãe Pig chama elas para comer bolo de frutas. Agora preste atenção. Aqui podemos ver que Mamãe Pig cortou 2 pedaços de bolo, um para Peppa e outro para Suzy. E se olharmos para o bolo, parece que alguém já tirou 2 pedaços dele até agora. Tudo certo, mas o erro é... Momentos depois, Mamãe Pig corta mais um pedaço de bolo e dá para a amiga imaginária da Suzy. Então agora são 3 pedaços de bolo no total, certo? O erro é que se olharmos para o bolo, ele tem praticamente o mesmo tamanho de antes, quando só 2 pedaços estavam cortados. Aqui podemos ver que o bolo antes e depois está do mesmo tamanho, mesmo tendo sido cortado mais um pedaço. Sério, a cozinha mágica da Mamãe Pig nunca deixa de nos surpreender. Em um dos episódios onde Peppa e seus amigos fazem seus próprios instrumentos musicais, percebemos um erro engraçado logo no começo do episódio. Vemos as crianças tocando diferentes instrumentos musicais, enquanto Madame Gazela as observa. E se olharmos bem atrás da Madame Gazela, podemos notar um copo cheio de lápis de cor. Mas o erro acontece momentos depois. Quando Madame Gazela traz uma caixa, o copo atrás dela desaparece. Poucos segundos depois, o copo cheio de lápis de cor voltou a aparecer. Esses foram alguns erros de animação de Peppa Pig que encontramos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.